Olá a todos, mais uma vez nós estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, na nossa classe Esther, para dar continuidade ao nosso estudo sobre a essência da verdadeira adoração. Um estudo que nós estamos baseando no livro de John MacArthur e que tem realmente mexido com a nossa vida, né? Mexido com a forma como entendemos a adoração. Vamos orar para que mais uma vez o Espírito fale conosco. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, porque temos liberdade de falar da Tua palavra, Senhor, e agora queremos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito fale conosco, que a Tua palavra venha acrescentar, Senhor, ainda mais ao nosso coração, que possamos aprender realmente, Senhor, a ser verdadeiros adoradores Teus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós agora vamos olhar para um relato na palavra de Deus que traz os elementos essenciais da adoração. Ele se encontra em João capítulo 4 e é uma conversa de Jesus com a mulher samaritana. Em pelo menos 10 ocasiões nesse relato, a palavra usada para adoração, que é proskuneo, aparece. E, portanto, nós vamos poder olhar com calma cada uma desses momentos, né, em que a palavra aparece e o que nos traz sobre o ensino da adoração. Nós já vimos que a adoração ela é mais do que um simples momento, mais do que um louvor cantado, né? Mas que a adoração ela é verdadeiramente um compromisso para a vida toda, uma resposta clara a um Deus santo, único e que só é possível para os redimidos realmente. Nós estivemos estudando sobre os atributos desse nosso Deus e o quanto ele é digno de toda essa adoração. E somente corações realmente entregues a esse Deus, salvos por Jesus Cristo, podem fazer uma adoração aceitável ao Senhor. E hoje nós vamos olhar para essa conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Vamos até o capítulo 4 de João. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade de que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água e Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: Vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus afirmou: Foste sincera dizendo não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem,
Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu o que está falando contigo. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: o que queres ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Neste encontro que Jesus tem aqui com a mulher samaritana, nós vemos um encontro muito especial. E nós vemos que ele foi, como todas as coisas, né, planejada e realmente direcionado por Deus. Deus queria que ela fosse uma verdadeira adoradora dele e mandou Jesus até aquele ponto, até aquele lugar para falar com ela. Nós vemos aqui nos versículos 3 a 8 o que antecede, né, este encontro. E nós vemos que no versículo 4 é pontuado até: e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus não fez nada aqui nesse mundo de uma maneira inconsequente ou passou por passar, né? Tudo teve um propósito. Toda a vida de Jesus teve um propósito. E mais uma vez ele cumpriu um propósito de Deus ao passar por Samaria. Samaria era um lugar incomum de um judeu passar, porque normalmente os judeus eles se desviavam desse lugar, né? Eles não queriam passar por ali, porque era considerado um lugar impuro. Os samaritanos eram considerados impuros e Jesus passa por ali exatamente para encontrar uma samaritana. Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus queria encontrar aquela mulher impura e, através deste encontro, torná-la uma adoradora. Isso é muito especial de olharmos, né? Como Jesus realmente cumpre o propósito de Deus. Da mesma forma que ele faz isso na minha vida e espero que tenha feito na sua vida. Ele nos encontra aonde ele tinha que nos encontrar. E ele nos vê impuras. Mas a partir do momento em que nos encontramos com Jesus, iniciamos esse processo de nos tornarmos adoradoras, aceitáveis dele, né? E foi isso que aconteceu com a mulher samaritana. Os samaritanos, eles descendiam de uma mistura, né? Eles tinham raízes na antiga nação de Israel. O povo de Israel, ele era um povo único sobre o reino de Saul, de Davi, de Salomão, mas depois disso esse reino se dividiu entre o reino do sul, que era Judá, e o reino do norte, que era Israel. E com o passar do tempo, Israel cometeu grave apostasia, se rebelou contra Deus e em 721 a.C., Israel foi derrotada por Sargão, né? A maior parte do povo foi levada como cativeiro, foram levados para o cativeiro na Síria, mas eles deixaram aqueles que eles consideravam pobres, porque eles seriam só um peso para aquele povo. Então, esses remanescentes judeus ficaram e os estrangeiros, principalmente da Babilônia, começaram a se aproximar deles e acabaram casando, né, com pessoas judias e se misturaram e dali nasceram filhos. E essas pessoas ficaram conhecidas como samaritanos, que era o nome da capital. Então, esse povo era desprezado pelos judeus, porque eles consideravam que eles tinham se vendido, né, para os estrangeiros. E o que aconteceu é que com essa mistura, a religião também ficou misturada. O paganismo, as celebrações, cerimônias, tinham elementos ainda do judaísmo, mas com muitas coisas que não tinham nada a ver com os judeus, né? Eles pediam, por exemplo, sacerdotes para os judeus, mas é claro que os judeus, né, com toda aquela herança judaica deles, eles
não queriam se aproximar. E a pureza cerimonial dos judeus, a lei sacerdotal, faziam com que eles se recusassem a essa aproximação. Então, na verdade, os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim e começaram a adorar à sua maneira, separados realmente do judaísmo. Em 728 a.C., um governante macabeu chamado João Hircano destruiu esse templo dos samaritanos. E esse templo jamais foi reconstruído. Eles simplesmente continuaram adorando lá no Monte Gerizim. E John MacArthur diz que até os dias de hoje, que existem pouco menos de 500 samaritanos sobre a face da terra, eles se reúnem nessa montanha para fazer esses cerimoniais deles, de adoração sacrificial, e tudo independente de Jerusalém. Então, essa é a origem do povo samaritano. E, por isso, eles eram altamente desprezados, eram tratados com desdém, né? Eram considerados como leprosos mesmo, assim, para viver longe dos... Não era nem para você falar com eles quando encontrassem. É por isso que a mulher, ela se surpreende tanto ao ser abordada por Jesus. E diz para ele: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Como, né, você, um judeu, vem falar comigo? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus, o que responde a ela? Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. E a mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Jesus oferece a essa mulher o dom da vida eterna. E essas frases de Jesus, né, se referindo a essa vida eterna, a essa fonte de vida, como sendo a água viva, despertam a curiosidade dessa mulher. Ela com certeza ficou confusa. Um judeu falando de água que faria ela viver para sempre, né? O povo daquela parte do mundo, eles eram acostumados a falar, a ouvir sobre parábolas, a fala dos sacerdotes, né? Assim, simbólica e tudo isso. Mas com certeza ela ficou bastante confusa com todas aquelas falas de Jesus. E a resposta da mulher para Jesus, nesses mesmos termos de analogia, né, em que ela fala: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir mais tirar a água, mostra, né, essa curiosidade, essa relação de querer entender essas coisas todas. Então Jesus vai mais além e ele mostra que ele conhece aquela mulher, que ele é onisciente, que ele sabia daquela mulher. Ele diz para ela: vai, chama teu marido e volta para cá. E o que a mulher responde? Eu não tenho marido. E ele diz: eu sei, né? Porque você já teve 5 maridos e o que você tem hoje não é seu, né? Então, se naquele momento ela ainda tinha alguma dúvida sobre o fato de Jesus ser alguém diferente, de Jesus ser um homem de Deus, naquele momento toda a dúvida vai embora, porque ela sabe que Jesus não tinha como saber quem ela era, né? Então, ela reconheceu a onisciência divina ali de Jesus. E nós vemos isso porque depois ela vai falar disso para os homens da cidade. Ela vai falar: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Né? Tô achando que é ele, porque foi demais. Ele falou todas essas coisas. Jesus tinha identificado o pecado na vida dela. E isso fez ela considerar seriamente que ele podia ser realmente o Messias. John MacArthur diz: ela sentiu a sobrenaturalidade de Jesus por 2 razões óbvias. Em primeiro lugar, Jesus trouxe uma mensagem de verdade espiritual e, em segundo, ela sabia ser humanamente impossível que Jesus soubesse da sua situação. Jesus tinha mensagem e tinha percepção divina. Então, quando ela percebeu que Jesus tinha alguma coisa de divino, né, ela chega então com
aquilo que era a grande dúvida dela, a pergunta que ela tinha, né? E ela diz: nossos pais adoraram neste monte. E vós, né, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aqui a mulher está perguntando: quem está certo? Os judeus ou os samaritanos? Nós adoramos aqui no monte. Vocês dizem que não, que só pode adorar lá no templo, né? Qual é a maneira certa de adorar? Nós vemos aqui que era uma mulher desejosa de uma adoração correta, né? Ela queria saber: onde é que eu devo adorar de verdade? E Jesus responde para ela: mulher, crê em mim. A hora vem em que nem neste monte, em Jerusalém, nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem no espírito e em verdade. Versículos 22 a 24. Por trás dessa pergunta, né, existia algo que era para além de uma questão teológica. É aqui ou é lá que se deve adorar, né? Na verdade, existia um desejo genuíno de experimentar o perdão de Deus, a graça purificadora para o seu pecado, mas ela não sabia aonde buscar isso. E ela comete o mesmo erro que muitos de nós cometemos, de considerar que a adoração está restrita a um lugar. É no monte ou é no templo? Né? E a resposta de Jesus para essa pergunta é extremamente esclarecedora. Vai chegar uma hora, né, que não vai ser nem no monte nem em Jerusalém, porque não é essa a questão. Não é esse tipo de adorador que o Pai procura. Não é o adorador que fica pensando: será que nesse templo que toca essa música, que é desse jeito, que o outro que faz isso, onde é de fato que existe adoração? E ele vai dizer que a adoração, o lugar da adoração, né, é aquele lugar do espírito e da verdade. É um lugar que transcende o lugar. Essa confusão da mulher samaritana, se era no monte, se era no templo, ela é realmente compreensível. Ela vivia no meio de dois sistemas de adoração totalmente diferentes, nenhum dos quais oferecendo o tipo de vida espiritual satisfatória sobre a qual Jesus falava. A adoração judaica era altamente ritualizada, realizada segundo uma rígida liturgia, com regras bíblicas e tradições em relação a como, quando e quem é que deveria prestar essa adoração, né? Por outro lado, a adoração samaritana não era bem elaborada, ornada ou sofisticada. Então, a resposta que Jesus dá deve ter surpreendido a mulher, porque nenhuma dessas duas formas era aceitável. Nem a forma que respeitava todas as regras, as leis, né, que estava ali justa, nem justa assim, eu quero dizer, dentro de parâmetros muito estabelecidos, e nem uma adoração displicente, que estivesse fora de qualquer mandamento de Deus, de qualquer, né, de pensar realmente sobre a santidade de Deus. Então, nós vamos ver em outros momentos aqui da nossa aula, né, nos próximos domingos, que a gente vai continuar analisando esse encontro da mulher samaritana, nós vamos ver que tanto os judeus quanto os samaritanos, eles eram culpados de uma adoração superficial, indiferente, autoproclamada e em desacordo com a vontade de Deus. Não é porque você segue um padrão litúrgico,
né? Em que tudo tem que estar um atrás do outro, e eu fico muito surpresa às vezes o quanto nós nos incomodamos se alguma coisa sai de um padrão de culto que nós estamos acostumados, né? Eu já vi gente, por exemplo, muito incomodada porque um culto começou com oração e não com o cântico, né? Porque o pastor não fez apelo, porque a oferta, né, foi feita depois da mensagem. Então, queira ou não, principalmente nós que vivemos muitos anos dentro de uma mesma igreja ou dentro, né, de uma organização, de uma denominação, né, nós nos acostumamos com uma forma de prestar culto e passamos a santificar a forma. Tem que ter primeiro o hino, depois tem que ter a oração, depois tem que ter os corinhos, depois tem que ter a leitura bíblica, depois o pastor tem que falar quem é que está, os visitantes, apresentar os visitantes, porque se alguma coisa fugir dessa liturgia, está errada, né? Mais do que errada em termos de organização, ela está espiritualmente errada. E isso, irmãos, é totalmente sem fundamento bíblico, né? Não existe em nenhum lugar da Bíblia a ordem do culto. Existe o que devemos fazer, né? Ouvir a palavra de Deus, louvar o nome do Senhor, nos prostrarmos diante dos pés do Senhor. Agora, o quanto que o nosso coração está em tudo isso? Não estou dizendo que nós temos que inventar cada domingo um tipo de culto diferente para... Não! Nós podemos sim ter sempre a mesma forma, mas não santificar a forma. Porque a forma, se ela não estiver em espírito e em verdade, ela também será vazia, né? Ela também será superficial, tanto quanto um culto que simplesmente quer ser diferente por ser diferente. Nós somos modernos aqui, a gente não tem banco, a gente tem almofadão. Isso mostra que nós somos uma igreja do futuro, né? Nossa igreja é um teatro, todo mundo fica de pé, a gente canta dançando. Em espírito e em verdade, um coração entregue, uma adoração real a Deus ou uma autoproclamação, né? Essa que é a questão que Jesus traz aqui. No monte, no templo, tudo superficial, se não for em espírito e em verdade. Então, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no espírito e em verdade. Jesus aqui diz, é como se Jesus estivesse dizendo para a mulher, você está prestes a entrar num relacionamento com Deus que vai fazer você adorar a Deus não em um lugar, mas no seu coração. O teu relacionamento com Deus é que vai impulsionar a sua adoração, que vai colocar você no lugar certo, né? Se a gente pegar essas palavras de Jesus numa forma mais ampla, é como se Jesus estivesse dizendo, eu vou realizar uma obra redentora na cruz do Calvário, e isso eliminará para todos os verdadeiros adoradores qualquer requisito cerimonial que, de alguma forma, esteja associado ao sistema sacrificial da antiga aliança, seja ele verdadeiro, seja falso. Nós temos uma nova aliança e todo resquício de sistema sacrificial foi derrubado, o véu se rasgou. Jesus reinou, a graça se instaurou e, portanto, o rito, né, não é mais o que importa, mas qualquer celebração, qualquer forma, ela tem que estar ligada à intimidade que eu tenho com este Deus, a quem eu estou adorando. Será que corinho é mais louvor do que hino do cantor cristão? Ou hino é ultrapassado e corinho é o que mostra o coração? Eu posso cantar um hino que for, eu posso cantar o hino 60, né? Que é forte, vigoroso, se não for em espírito e em verdade,
Se o meu coração não estiver prostrado, vai ser superficial e vazio. Então, não importa o rito. Aqui Jesus está colocando as coisas no lugar certo. A antiga aliança em Jesus deu lugar para a nova aliança. Jesus disse no versículo 23, mas virá a hora e de fato chegou. Em essência, Jesus anunciou, estou em transição e tenho em uma mão a antiga aliança e na outra mão a nova aliança. Está chegando a hora, e já está aqui, porque eu, Jesus, estou aqui, em que o atual sistema da lei, dos sacrifícios e rituais acabará e virá a nova aliança. Tudo isso me faz pensar só uma coisa. O quanto é importante o sonda-me quando eu entro na presença de Deus. Vamos falar lá de novo sobre o culto na igreja. Quando eu atravesso a porta da igreja para prestar culto, porque eu não vou assistir o culto, eu vou prestar culto. E eu olho para o meu coração. E a música começa. E a oração se faz, e a mensagem se faz. E termina o culto. E eu saio. E eu sento no banco do meu carro. E eu posso dizer, eu prestei um culto em verdade, né? Eu prestei um culto aqui em espírito e em verdade. O meu coração estava aqui. E no lugar que tem o seu coração, né? Não há lugar para crítica, para o olhar do que não devia ser daquele jeito, tocou muito alto, tocou muito baixo, o som ficou ruim, né? A posição da câmera. E a gente vai analisando tecnicamente, né, aquele culto e perdendo toda a bênção. Deus vai usar as pessoas técnicas para aprimorar o culto. Hoje em dia, por exemplo, nós temos a questão das transmissões. E Deus tem levantado pessoas para trabalhar com isso. Elas se preocupam com o som, elas se preocupam com a imagem, elas se preocupam com essas coisas. Mas você que está no banco, como um adorador, deixe o trabalho para aqueles que Deus separou para isso. E preste o seu culto. Escute a voz de Deus através do pastor. O pastor não fala por ele mesmo. Nossa, que assunto que esse pastor está falando, né? O Espírito Santo de Deus falou com o pastor. É o Espírito Santo de Deus que está ali naquele púlpito e ele quer atingir você. E os verdadeiros adoradores estão lá em espírito e em verdade, cultuando ao Deus fantástico que passou a semana inteira com eles e que eles conheceram em cada situação daquela semana e que agora, reunidos, né, num corpo ali na igreja, estão prestando culto a esse Deus maravilhoso. Esse é o momento do culto a Deus. E na minha casa, quando eu presto culto a Deus, em todas as situações da minha vida em que eu glorifico a Deus, né? O quanto que eu estou em espírito e em verdade, não ligado a rituais. Eu oro toda vez antes de comer, de almoçar. E falo assim, Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Porque se eu não fizer isso, menino, não consigo comer. Ritual. Ou quando você está cortando a carne no meio do seu almoço, e ela está saborosa demais, você fala, Senhor, obrigado. Porque com o preço que está essa carne, eu estou conseguindo usufruir de um pedacinho de carne hoje, Senhor. Obrigado, meu Deus. Não é uma oração formal, talvez ritualística, né? Tem a hora certa para ser feita, mas tem um coração que, em verdade, agradece a Deus por ter aquele alimento. Isso é de Deus. É esse adorador que Deus quer. O adorador em espírito, o adorador em verdade, que agradece a Deus por cada coisa, que agradece a Deus por cada momento, que glorifica o nome do Senhor,
pelas circunstâncias adversas em que ele se faz presente. Senhor, tá difícil, né? Essa semana nós estivemos aí com nossa irmã numa situação difícil. Senhor, ela está cansada. Nós temos vários irmãos na nossa igreja cansados pelas lutas que têm enfrentado. Mas diante dessas lutas, Senhor, obrigado, porque eu tenho visto a tua mão me sustentando. Se não fosse o Senhor, eu já tinha sucumbido. Mas o Senhor está aqui, né? Me dando a mão. E eu louvo o seu nome. E nós louvamos o nome do Senhor por ter sustentado essas nossas irmãs durante mais essa semana que foi difícil de luta. Então é esse Deus que quer, essa adoração que Ele quer de nós, né? Deus quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O acesso a Deus através de Jesus foi aberto a todos. As sombras deram lugar à realidade. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Ninguém julgue ao outro pelo que ele come, pelo que ele bebe, por causa do dia de festa, porque ele guarda sábado, porque ele não guarda sábado. Isso tudo é morto, gente. A realidade é Cristo, né? É isso o que Paulo está dizendo aqui para os Colossenses. Isso foi tão forte que nos anos 70 depois de Cristo, Deus permitiu que Jerusalém e o templo fossem destruídos e o templo jamais foi reconstruído. Não era ali a adoração, era no coração de cada um. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20 afirmam: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. O sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz, nos abriu um novo e vivo acesso. Portanto, todo aqui, Hebreus capítulo 10, vai falar da inadequação do sistema da nova aliança para nós. O versículo 4 diz: pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. O sistema sacrificial não pode mais não podia tratar os pecados de uma maneira conclusiva, mas Jesus veio para acabar com isso, né? Ele se assentou depois que ele ofereceu, versículo 12, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Jesus pôde se assentar à direita de Deus, porque a obra dele estava terminada, a obra da restauração, a obra da justificação dos nossos pecados, através de um único sacrifício. Então, nós não precisamos mais, né, oferecer sacrifício dessa maneira, mas podemos e devemos oferecer uma adoração real. O sistema de sacrifícios terminou quando Cristo morreu. Ele aperfeiçoou tudo. O sistema cerimonial, com seus sacrifícios, observância de sábados e adoração ritual, foi abolido para sempre. Ainda hoje nós temos, né, denominações que acreditam que devem guardar o sábado, mas isso não tem mais sustentação bíblica. Os conceitos fundamentais que estavam por trás de se guardar o sábado era o descanso e a adoração. O sistema sabático simbolizava o verdadeiro descanso e a verdadeira adoração a serem encontrados pelo povo de Deus por meio do Messias. Então, o sábado, ele era um símbolo de adoração e descanso. Mas isso nós encontramos, né, hoje em Jesus. Ele é o nosso descanso. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus é o nosso descanso. Não é mais um dia. Claro que nós temos, né, um dia de descanso praticamente, que é o domingo, em que nós celebramos o louvor a Deus e tudo, mas é diferente do que a palavra de Deus aqui no Velho Testamento
dizia que era feito no sábado, né? Hoje, tudo que era feito no sábado, ou que o motivo do sábado, nós temos em Jesus a verdadeira adoração e o descanso. E essa questão do sábado, ela é tão forte que Jesus, em vários momentos, ele procurou mostrar que isso já não tinha mais motivo para acontecer diante da vinda dele. Jesus, quando ele precisou viajar no sábado, ele viajou. Quando ele precisou comer cereais no sábado, ele curou no sábado, né? Ele era a essência do que os sábados eram, meras sombras. Paulo, ele chegou a essa conclusão em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Assim, ninguém vos julgue, então, pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, lua nova ou de sábados, quais são sombras das coisas que haveriam de vir. A realidade é Cristo. Então, Paulo mostra aqui, né, que essa questão do sábado, ela já não fazia sentido com a vinda do Senhor Jesus. Nós adoramos agora sobre um novo sistema, não pela forma morta de sacrifício animal, nem pela antiga forma de sábados e cerimônias, mas pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos. Hebreus 10, 20 a 22a. Então, cerimônias, formas externas, ritos, dias especiais não são mais obrigatórios. Toda essa maravilhosa verdade está associada às férteis palavras de nosso Senhor quando ele respondeu à mulher samaritana. Olha, não é mais assim. É em espírito e em verdade, né, que você vai adorar. Nós então, irmãos, vivemos sobre a nova aliança, mas infelizmente temos ainda em nós muito cristalizados, né, algumas coisas do judaísmo. Em algumas denominações, em algumas religiões, isso ainda é mais forte, né? Existe ainda, por exemplo, no judaísmo, uma casta sacerdotal, e que a gente vê isso, né, em igrejas que têm as hierarquias sacerdotais, que se utilizam de um vestuário, que fazem cerimônias, né, com incenso, e acende a vela, e tem um lugar específico do altar para fazer determinadas coisas. Então, muitas das coisas que estavam na antiga aliança ainda permanecem nessas religiões, mas nós temos que entender que quando Jesus morreu na cruz, quando o véu se rasgou, todas essas coisas foram abolidas. O Espírito Santo de Deus que mora no nosso coração, ele nos impele a uma adoração verdadeira. É claro que nós temos uma forma de culto, né? Claro que existem igrejas mais tradicionais, existem igrejas mais liberais, mas o que nós temos que entender é que o Espírito de Deus tem que falar no nosso coração e nós devemos, acima de tudo, entregar a nossa adoração em espírito e em verdade aonde estivermos. Talvez, quando você está num determinado lugar, você não se sinta bem com aquela forma de culto que está acontecendo ali. O seu espírito não sente paz, né? Com aquela organização que é feita, com aquele tipo de louvor. Então, o que eu indico para você é que ore ao Senhor e busque um outro lugar, mas nunca fique num lugar murmurando, né? Perdendo o seu tempo dentro de um espaço em que o seu espírito não fala com Deus. Se você está ali com um conjunto de irmãos, adore em espírito e em verdade, né? Não caia na cilada do inimigo de ser um murmurador, de realmente contestar aquilo que está sendo feito de uma maneira que não agrade a Deus. Mas peça a Ele: Senhor, sonda o meu coração, veja a minha necessidade, veja, Senhor, aonde eu posso te adorar em liberdade, né, real, aonde meu coração pode realmente estar integrado ao que está sendo feito e celebrado
ali. Nós não podemos vincular a adoração a um local. O lugar da adoração é o nosso coração. Nós nos reunimos sim na igreja, mas ali estão vários corações que estão adorando em espírito e em verdade. John MacArthur, mais uma vez, termina esse capítulo muito bem, nos cutucando, né? Ele diz o seguinte: se nosso Senhor viesse hoje, ele condenaria esse tipo de adoração ritualista. Ele censuraria os sabatistas legalistas. Contestaria também a adoração menos formal de muitas igrejas evangélicas, mais semelhantes à adoração samaritana. Não tão ritualistas, mas frequentemente externa, superficial, ignorante ou erroneamente motivada e, portanto, inaceitável. Cristo nos conduziu a uma nova era da verdadeira adoração, uma adoração que não foca o exterior ou o simbólico, mas o interior e o genuíno. Isso é o que o Pai procura e isso é o que o Filho requer. Qualquer coisa aquém disso deixa a desejar. Então, não se iluda de que você vai para um lugar moderno, né? Que é sem rituais antigos, nem canta mais música do cantor cristão, que é para ser mais novo ainda, né? E que por isso você está fazendo uma adoração aceitável. Não. Deus olha para os corações. Então, cultos superficiais, cultos sem base bíblica, sem a presença da palavra de Deus, sem as verdadeiras motivações e intenções da adoração real ao Senhor, também não serão aceitas. Nem os rituais, nem a modernidade, qualquer coisa que for superficial não será aceita pelo Senhor. O Senhor quer de nós uma adoração que não seja focada no exterior, mas que seja focada no interior e no genuíno. Que Deus sonde o nosso coração e que nós possamos, no nosso dia a dia, adorar genuinamente, adorar de fato, em espírito e em verdade, assim como Jesus disse para aquela mulher. Até a semana que vem, que a gente continue aí com a história da mulher samaritana, aprendendo ainda mais sobre adoração. Que Deus nos abençoe.